Amém, queridos? Palavra do Senhor, Mateus capítulo 8, verso 14 ao 17, trago um tema de mensagem: vamos viver o improvável. Na semana passada, eu estive ministrando domingo pela manhã, sobre o improvável, provável ou improvável. E, dando continuidade ainda a essa mensagem, eu quero estar falando um pouquinho sobre como viver o improvável. Você pode viver do improvável. Sabia que você pode viver o improvável? Nós podemos viver o improvável, tá? Então vamos ler a palavra de Deus, Mateus 8, 14 e 17. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamado com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Pai, essa é a tua palavra, e ela por si só, Senhor, ela já fala. Mas não permita, Deus, que eu venha atrapalhar essa ministração e que eu possa ser usado pelo Senhor até onde lhe apraz. Abençoa os ouvidos que irão ouvi-la, Pai. Assim como eu sempre lhe peço nas minhas mensagens, eu sempre peço ao Senhor, se o Senhor apenas um par de ouvidos ouvir a palavra, entender a palavra e ruminar a palavra, tudo isso já valeu a pena. Mas eu creio que nós temos muito mais do que um par de ouvidos. E eu lhe peço que os ouvidos espirituais estejam atentos para ouvir única e somente a voz do Senhor. E não damos nenhuma liberdade para nenhum outro espírito ousar sequer se manifestar aqui, porque esse lugar é santo, consagrado ao Senhor. Abençoa a tua amada igreja, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Amados, na mensagem de domingo passado, eu escolhi o apóstolo Pedro como um alvo, como início da minha palavra. E olhando a história de Pedro, eu digo para os amados irmãos, se fosse Jesus, eu não teria escolhido Pedro. Com certeza, Pedro não teria escolhido. Um homem bruto, um homem que não sabia nem falar direito, eu posso dizer um mal educado. Um mal educado. Um homem que era impulsivo. Então eu, como pastor, certamente eu não escolheria Pedro para trabalhar comigo no meu ministério. Mas eu não sou Jesus. E Jesus escolhe exatamente esses. A gente olha e diz assim, esse eu não escolheria. Não, esse não caminharia comigo. E esse Jesus escolhe. Foi em cima disso, foi nesse pano de fundo que eu tratei na semana passada. E, irmãos, nós somos muito parecidos com Pedro. Porque a nossa vida ela oscila muito, assim como a vida de Pedro oscilou demais. Pedro, um dia, ele acorda com uma fé tremenda, ao ponto de Jesus falar para ele, Pedro, sou eu mesmo que estou andando sobre as águas, se é o Senhor, manda que eu vá até aí. Olha que homem impulsivo, homem de fé, uma fé que eu poderia dizer para os irmãos, uma fé inabalável. Jesus manda Pedro andar sobre as águas, Pedro anda sobre as águas, e sinceramente eu não sei nem quantos passos ele deu, irmãos. Se foi um passo, 2 passos, 3 passos, eu sei que eu nunca andei nem em cima de uma banheira. Ainda mais andar naquelas águas como Pedro andou. Então eu não duvido de Pedro. A questão, irmãos, é que Pedro, quando percebe o primeiro vento, já acabou a fé. Ele olha o vento, a fé, parece que aquela fé inabalável, ela agora se volta para uma falta de fé, uma insegurança. E nós não somos diferentes de Pedro. Muitas vezes nós acordamos assim com uma fé inabalável, oramos e determinamos
né? Falamos, olha, não, eu não aceito essa vida, eu quero mudar a minha vida. Aí passa alguns minutos, um problema que acontece, irmãos, alguém se levanta e diz para você, olha, não vai dar certo, pronto. É um vento que passa, aí tudo desmorona. Eu digo da mesma forma, com que ele corre e vai até Jesus e depois afunda, assim também somos nós. Nós oscilamos demais na nossa fé. Então, Pedro, querido, ele passa a maior parte da sua vida como pescador de peixe. Até que ele tem um encontro com Jesus e Jesus diz para ele, olha, Pedro, você não será mais pescador de peixe. Você será pescador de homens. E eu falei para os irmãos na semana passada a diferença do que é pescar peixe e pescar homens. Quando você sai para pescar peixe, você pesca o peixe vivo e mata para comê-lo. Mas ser pescador de homens, você pega homens mortos em delitos e pecados e gera vida no coração desse homem e ele passa a ser um espírito vivo. Aquele que estava morto agora vive. Essa é a diferença de pescar peixe para pescar homens. Então era isso que Jesus está falando. Olha, Pedro, eu vou te transformar em pescador de mortos. Você vai pescar defuntos, Pedro. Mas só que você vai pregar a esses defuntos e eles terão vida. Quantos de nós estávamos mortos em delitos e pecados, irmãos? Quantos de nós éramos defuntos ambulantes? Até o dia em que a palavra chegou ao teu coração e essa palavra ela gerou vida dentro de você. Foi exatamente isso que Jesus fez com a vida de Pedro. Imagina, querido, ter dito para Pedro, por exemplo, que ele seria apóstolo do Messias. Você acha que Pedro acreditaria nisso, irmão? Óbvio que não, porque esse era o improvável. Olha, você será apóstolo do Messias. Pedro, você será pregador do Evangelho, Pedro. Pedro, em uma pregação tua, Pedro, 3.000 almas se converterão. São 3.000 mortos, Pedro, que você vai gerar vida de uma lavada só. E não vai parar por aí não, Pedro. Logo a seguir, 5.000 almas. Pedro, são 5.000 almas. Você vai pregar, eles vão se converter e terão vida. Ah, irmãos, você acha que ele acreditaria nisso? Certamente ele não ia acreditar. Ele não acreditaria nessa história. Ele não fazia parte, porque tudo isso não fazia parte dos projetos de Pedro. O que fazia parte do projeto de Pedro era lançar a rede e pescar peixe. Esse era o projeto de Pedro, não ser um pregador do Evangelho, não ser um evangelista, não ser quem ele foi, não curar enfermos. Não era esse o projeto. Eu lhe pergunto, amada igreja, qual era o teu projeto? Qual era o teu? Você tinha projeto de ser o que você é hoje? Será que isso um dia passou na tua cabeça? Não, eu vou ser cristão, eu vou ser músico, eu vou ser pregador do Evangelho, eu vou ser pastor, eu vou ser um discípulo de Cristo. Passou isso um dia na tua cabeça? Quando você estava lá fora, querido? Se você fosse um pescador naquela época, você pensaria só em pescar peixe. Você jamais poderia pensar em pescar homens. Isso não passava na cabeça de Pedro. A mente de Pedro ela era uma mente cativa. Pedro tinha uma mente limitada. Porém, amados, ele não estava sabendo que o que Deus estava fazendo na vida dele era construindo nele um propósito de vida. O que Deus faz na nossa vida é construir um propósito. Coisa que as pessoas não acreditam na tua transformação. Deus está mudando, Deus está transformando. Jesus passou uma boa parte da sua vida vivendo como carpinteiro. Uma boa parte da vida dele. Filho da Dona Maria, irmãos. Quem diria que o filho da Dona Maria seria o Messias? Quem diria que ele seria o libertador dos cativos? Quem diria? Porque, porque esse não era o provável para o povo.
Mas a questão é que ele era o improvável aos olhos do povo, porque ele era o provável aos olhos de Deus. O pai tinha propósito na vida dele. Ele não nasceu para ser carpinteiro. Ele nasceu para ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse foi o propósito na vida de Jesus. E esse propósito foi trabalhado na vida dele durante 3 anos da vida dele ministerial. Foi trabalhado esse propósito. Ora, você veio para ser o Messias. Você imagina isso, irmãos? Que Jesus maravilhoso. E eu lhe pergunto, o que você está fazendo hoje, querido? Faz parte da construção, presta atenção nisso. O que você está fazendo hoje faz parte da construção do propósito de Deus para a sua vida. Então, tudo que você está vivenciando hoje, tome isso como lições da tua vida. Porque isso vai te fazer um bem tremendo lá na frente. Vai te fazer bem, você vai dizer, olha, tudo que eu passei, tudo que eu fiz, eu vou procurar agora fazer daqui por diante, fazer bem feito. Porque agora eu entendo que a minha vida está nos propósitos de Deus. E se a minha vida, se a tua vida está nos propósitos de Deus, nós não podemos viver de qualquer jeito. Não podemos viver de qualquer maneira. Mesmo que você não goste. Tudo que Deus lhe chamar para fazer, faça bem feito. Porque Deus está trabalhando na tua vida, um propósito na tua vida tremendo, irmãos. Ele tinha propósito da vida de Pedro. E se você continuar lendo toda a história da vida de Pedro, você vai achar que esse homem realmente, ele era um improvável. Ele não era provável. Eu contei a minha história de vida aqui, eu não vou contar de novo, mas só uma leve pincelada, né? O Paulo, filho da dona Arlete, aquela que era a macumbeira do bairro, aquela que era a bruxa do bairro, aquela que era candomblessista, minha casa era um horror de demônios, irmãos. O improvável, pastor Paulo, aquele Paulo roqueiro, cabeludo, maluco. Não, esse não. Mas aí, querido, eu não conto com os olhos humanos. Eu conto com o olhar de Deus. O que você precisa é colocar a tua vida nos olhares de Deus. É Deus quem olha para você. É Deus quem transforma a nossa vida. É Deus quem transformou o improvável. Eu tenho certeza, como eu falei na semana passada, eu estou aqui diante dos improváveis. Então eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês. Dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque eu olho, irmãos, e vejo quantos milagres nós temos aqui nessa noite. Você sabia que você é um milagre de Deus? É um milagre. É tão interessante quando Deus fala assim no íntimo com a gente, sabe, Gilberto? É tão interessante, porque teve uma ocasião que eu lendo a Bíblia, eu já tive, graças a Deus, eu já li a Bíblia várias vezes, eu amo ler a Bíblia é um livro fantástico. Se você nunca leu a Bíblia, leia. Leia, mas peça a direção de Deus. Eu lendo a palavra de Deus, o Senhor falando assim, vocês farão obras maiores do que a que eu fiz. Eu pensei até que o Senhor tinha se equivocado. Eu falei, não, Senhor, há um equívoco nisso. Eu farei obras maiores que o Senhor fez. Não, isso é improvável. Como é que eu vou fazer obras maiores? O Senhor ressuscitou um morto de 4 dias. Senhor, quantas coisas o Senhor fez? O Senhor multiplicou pães, multiplicou peixe. O Senhor curou enfermos. O Senhor trouxe vista aos cegos. Aleijados andaram. Mudos falaram. Mas eu depois entendendo, lendo a palavra de Deus, eu vejo o quanto que a igreja faz obras maiores. Aí você vai dizer, mas como assim, pastor? Eu nunca vi um paralítico andar aqui. Não, querido, a obra maior não é essa que você vê. A obra maior na vida de um homem é aquela que o Espírito Santo faz. Não é a obra que nós fazemos. E a obra de Deus não sou eu e nem você. A obra de Deus somos aquilo que Deus gerou em nós. Isso é a obra de Deus. É o que você era e o que você é hoje. E nós, como igreja, nós nunca faremos, Luizinho,
a obra de Deus. Quem faz a obra de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz a obra. E a obra de Deus somos nós. Então eu estou diante de milagres de Deus aqui. Você é um milagre. Você é um milagre, irmãos. Tome posse de dizer, eu sou o milagre de Deus. Tem coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, que nós não entendemos. Pensa bem. Se 5 anos antes alguém tivesse dito tudo isso para Pedro, se há 5 anos antes da tua conversão alguém tivesse falado para você o que você seria, você acreditaria? Você acreditaria? Você vai ser cristão, você vai ser diácono. Você acredita nisso, irmão? Alguém fala isso para você? Cris, imagina isso, o meu abençoado, o Buriti. Buriti, você vai ser um diácono, vai ser um homem de Deus. Não. Ai, querido, eu quero que você creia em tudo que Deus fala para você, irmão. Tudo que Deus fala para você, tome posse, acredite, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. O Senhor, quando lança uma palavra ao nosso coração, não é uma palavra de engano. Ele lança uma palavra e assina embaixo. Ele diz, é possível. É possível. Esse ser transformado é possível. Pedro não era letrado, irmãos. Pedro não tinha dinheiro, não tinha perfil de apóstolo. Pedro não fez seminário Batista do Sul. Pedro não fez EPOI. Pedro não fez seminário de Nova Vida. Pedro não fez nada disso. Um homem ignorante. Um homem que parece muito conosco. E uma coisa interessante, ele era um homem casado. Ele era casado, eu creio que ele era muito bem casado, porque ou ele morava na casa da sogra, ou a sogra morava com ele. Mas eu sei que ele cuidava da sogra. Ele era muito bem casado e ele cuidava daquela mulher. Pensa aqui, pensa nisso, irmão. E Pedro convida Jesus para estar na sua casa, para fazer morada na sua casa. Jesus, ele fica na casa de Pedro. Ele estava na casa de Pedro. Um homem íntimo de Pedro. Um homem íntimo da família. A sogra de Pedro, de repente, irmãos, ela ficou doente. Ela ficou doente. Aí o verso 14 vai dizer, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamado com febre. A febre, ela é um sinal de que alguma coisa vai mal. Não é isso? Quantos sabem disso? A febre é um sinal. Se você tem um problema físico, olha, eu tenho... Por exemplo, eu falo muito de íngua, né? Eu nem sei se o nome correto é esse. Você já teve íngua, irmão? Já teve febre por causa da íngua? Quando curou a íngua, curou a febre, não é assim? É verdade. Então, irmãos, como é que nós podemos conciliar na mente de um cristão, na mente de uma mulher, no qual Jesus estava na casa, no qual Jesus fazia parte do contexto daquela família, como é que nós podemos conciliar isso com o sofrimento? É o que nós muitas vezes nós questionamos. Senhor, eu sou teu servo, eu sou dizimista fiel. Senhor, eu já marquei, olha aqui, os dias que eu venho ao culto, Senhor, eu venho todo dia da semana, todo dia que tem culto. Eu não falho, eu não falto um culto. Como é que a gente vai associar isso? Como entender a dor, irmão? Esse é o nosso maior desafio enquanto servo de Deus. O nosso maior desafio é entender a dor. É aprender que a dor é inerente à nossa existência. A dor existe. O sol nasce para todos. Você sabia que o sol nasce sobre justo e sobre injusto? O sol nasce. Então nós precisamos entender, Deus é Pai. E Ele nos trata como filhos. E Ele corrige ao filho que Ele ama. Muitas vezes nós estamos passando problemas porque Deus está nos corrigindo. Deus tem a sua multiforme sabedoria. Deus sabe como tratar comigo, Ele trata comigo diferente de como trata com você. Porque Ele conhece a minha capacidade de suportar o tratamento. Deus sabe. Deus sabe a dose certa do remédio para o pastor Paulo. Assim como Deus sabe a dose certa para a tua vida. Não é assim? Deus sabe a dose, até onde Ele pode ir com você. Até onde? Deus sabe. Deus sabe que até onde nós podemos suportar isso. E Ele faz tudo isso porque Ele nos ama, querido. Ele sabe como tratar com cada um de nós. Hebreus capítulo 12, versos 5 ao 8, vai dizer, e você,
Vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, você pode ler comigo aqui, eu gosto quando a igreja lê, irmãos. Filho meu, não o quê? Não despreze a correção que vem de quem? Do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por quem? Por Ele. Que mais? Que mais, irmão? Tem mais aí, Caica. Porque o Senhor corrige a quem? Ele corrige a quem ama. Não é assim? E castiga quem? Todo filho a quem o aceita. Aqui tem filho de Deus aí, irmão? Tem filho mesmo? Você está pronto para ser castigado? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Tem filho aqui? Você está pronto para herdar o céu? Ah, coisa boa, você diz amém. Ah, tá certo. Tá certo, eu vou até tomar uma água depois dessa, não é? A gente conversa lá fora depois. Agora você vê, irmão, tá todo mundo aqui. Você está pronto para andar em ruas de ouro? Já diminuiu, você viu? O pessoal ficou desconfiado que rua de ouro é essa aí. Mas está na Bíblia, irmãos. Você vai andar em rua de ouro. Mas será que nós, como filhos, nós estamos preparados para receber a repreensão do Pai? Estamos preparados para isso? Olha o 7. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não castiga? Isso é Deus. Vou perguntar de novo. Você é filho de Deus? Então estão prontos para ser castigados. Vamos lá. Então, não sou eu que estou falando, tá, Gilberto? É a Bíblia. Mas se estão sem essa correção, na qual todos se tornaram participantes, então vocês são o quê? Tu é bastardo ou tu é filho? Então você é bastardo e não filho. A função de um pai, querido, é cuidar do filho. A função de um pai, às vezes a gente acha que a função do pai é fazer um filho feliz. E é por isso que os filhos ouvem tanto não. Sabe por que o teu filho ouve tanto não? Porque você cuida dele. Você imagina quantos sim o meu pai teria me dado, a minha mãe, meus avós teriam dado. Não, Paulo, vai. Não, Paulo, pode fazer. Meu irmão, eu não estaria aqui, eu já estaria morto. Você está entendendo? Quando o Senhor diz para você, filho, não. Há uma revolta, né? Mas, Senhor, mas eu quero. Ele faz até beicinho, bate pezinho. Senhor, eu quero. Aí Deus diz, não. Por quê? Porque eu te amo. Você não tem condições ainda de suportar o que eu tenho para te dar. Filho, você ainda é criança, tu não é bebê, filho. Tu ainda nem cresceu. Tu ainda não amadureceu. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Você teria coragem? Você tem filho? Tem filho? Tem. Você teria coragem de pegar a chave zero? Deixa eu ver um carro sem vergonha, um Honda, sem vergonha, né? Pegar a chave desse carro, meu irmão, e dar para o teu filho de 15 anos para ele falar, vai meu filho, vai passear, papai, ó, que boa, não é assim? Por que não? É simples. Porque ele é criança, irmão. Ele não amadureceu. O carro está lá. Tem um Honda zero na garagem, mas filho, você precisa crescer. Filho, você tem que amadurecer. Você é muito infantil, filho. Deus tem coisa grande para você, filho. Deus tem coisa grande para você. Você está entendendo? Agora, amadurece. Cresce. Ainda não cresceu. Tudo fica bicudo, tudo birra. Não aceita o não do pai, não aceita uma repreensão do pai. Como você quer receber coisa grande do pai se você não recebe as repreensões do pai? Tem que receber. Receba, aceite e glorifique. Porque são os cuidados de Deus para conosco. Porque a função do teu pai é cuidar. E o não faz parte do tratamento. O não faz parte do cuidado. Sabe por que o mundo... Eu digo isso sem tirar nem pôr. Sabe por que o mundo está como está, irmão? O não está em extinção. Você entende? O não está em extinção. Eu vejo cena que só a graça, irmão.
Eu vejo que tem uma jovem, eu posso falar porque não é da igreja não, irmão. 13 anos, 13. Sabe o que foi falado para mim? Não, o pai dela está juntando dinheiro, vai comprar um iPhone para ela. Porque ela quer um iPhone. Eu não tenho nada contra isso não, irmão. Você tem dinheiro, compra. Agora não pode dizer não. Porque falou não, ficou bicuda. O pai tinha dito, não vou comprar, acabou, desmoronou o mundo. Mas aí o pai volta atrás, sabe? Não, eu vou. Sabe por quê? Porque, amado, aprenda uma coisa, o não de Deus é não, querido. O não de Deus é não. Porque se você tem uma personalidade formada, quando você dá um não, não transforme o teu não no sim, que a tua personalidade, o teu caráter vai, por água abaixo. Cadê o caráter de pai e de mãe quando a gente dá um não e de repente transforma num sim? Tá bom, filho, tá bom, mamãe vai fazer. Que isso, irmão? Não era não? Agora já é sim? Onde é que está a moral de pai, moral de mãe? O nosso Deus, ele tem moral, porque quando ele diz não, é não. Eu nunca vi Deus assim, tá, então eu vou quebrar teu galho. Tá bom, fazer o que você quer, é assim. Assim. Deus não tem nada a ver com as nossas mazelas, não, irmãos. Então nós fazemos as coisas erradas, a gente que erra. Deus não tem nada a ver com isso. O limite é uma prova do amor de Deus. O limite, presta atenção, é uma prova do amor de Deus. Deus coloca limite. Sabe por que Deus colocou limite no mar? Porque Ele nos ama. Você imagina o dia que Deus tirar o limite do mar, irmão? Você imaginou isso? A minha esposa adora mar. Ela eu queria tanto morar perto da praia. Eu digo, vai tu. Não vou nada. Vai que... Vai o dia que Deus fala assim, olha, eu vou tirar um pouquinho a mão e vou deixar. É um tsunami, irmão. Deus coloca limite na nossa vida para não transformar a nossa vida num tsunami. Aí Deus coloca limite. Deus fala, não vai fazer. Não, você não vai. Mas eu quero tanto. Se não me ungir pastor, eu vou embora daqui. Então vai embora, irmãos. Vai embora. Não tem problema nenhum. A gente está aqui para receber você, está aqui para te abençoar na hora que você for embora. Você está entendendo, amada? Porque é assim. É o não de Deus. Deus, quando dá não, é não. O processo de Pedro começa na sogra, querido. Jesus entra na casa do grande homem, do pregador de multidões, que nem ele sabia que seria. Mas é naquela casa que Deus entra. Não foi por acaso que Jesus escolheu o barco de Pedro para entrar e pregar ao povo. E enquanto Jesus pregava, Pedro descansava, irmãos. E Jesus estava pregando a palavra. E o barco, como você viu, que o barco ele sai vazio. E depois o Senhor dá uma ordem a Pedro. E Pedro volta com o seu barco cheio. Sabe por que o barco estava vazio? Se tivesse cheio, não cabia Jesus. Os nossos barcos, quando está muito cheio, irmão, não cabe Deus. A gente tem que esvaziar o nosso barco para deixar Jesus entrar. Mas Jesus entra no barco. Quando ele entra no barco, ele diz, agora sim, filho. Agora a pesca vai ser uma bênção. E agora eu estou no barco. Que maravilha. Lucas capítulo 5, verso 1 ao 6. Aconteceu que Jesus estava junto ao mar de Genezaré. E a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. E então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrou um no barco que era de Simão. Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para a pesca. Em resposta, Simão disse, mestre, olha só, ele o chama de mestre. Presta bem atenção nos detalhes, irmãos. Eu amo os detalhes da Bíblia. Diz aqui, olha, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe. As redes deles começaram a se romper. Eu vejo uma estratégia de Jesus. Quando Jesus, ele afasta o barco,
e ele se volta para o povo, ali estava como uma concha acústica, irmãos. Olha que coisa tremenda. Ele falava e as ondas levavam a sua voz até o povo. Que estratégia! O vento soprava, não é assim, não é que funciona? Ele assoprava a palavra, ele dizia a palavra, o vento soprando e a palavra não precisa gritar. Você está entendendo? Olha como o nosso Jesus é estratégico. E o interessante, irmãos, que aquele barco era o barco da humilhação. E agora ele volta como o barco do milagre. Era o barco da humilhação. E nesse mesmo barco, o mesmo barco que você muitas vezes é humilhado, muitas vezes as pessoas pisam em você, falam da tua vida. Esse mesmo barco, eu creio que esse barco, o Senhor vai te dar dupla honra, irmão. Deus vai te honrar. Enquanto as pessoas olham e dizem, você é um incapaz, não vai dar certo, está tudo errado, Deus vai te honrar. Fique firme com o Senhor, porque Ele nos honra. Creia no improvável. O verso 5 vai dizer, em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhou, mas sobre essa tua palavra lançarei as redes. Pedro chama de mestre. Pedro chama de mestre, irmão, por ter ouvido as palavras de Jesus, as palavras de ensino, a palavra de um mestre, a palavra de um gentleman, de um professor. Pedro, depois de ouvir Jesus, ele se ajoelha diante dele e agora ele não é somente o mestre, agora ele é Senhor. A palavra de Deus no verso 8 vai dizer, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, o que ele disse, irmão? Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Como é que você conhece Jesus, irmão? De que maneira você o conhece? Muitos conhecem Jesus apenas como milagreiro. Só como milagreiro. Porque quando o milagre não acontece, já deixou de ser o Jesus. Muitos o conhecem exatamente assim. Muitos conhecem Jesus como aquele quitandeiro supridor. Aquele que supre a minha mesa, aquele que não me deixa faltar o pão na mesa. Mas o dia que faltar, não. Esse Jesus não me serve mais. Mas quando Jesus, ele é o Senhor, haja o que houver na nossa vida, ele permanece o mesmo. Ele permanece Senhor, Senhor dos senhores. Ele é o Mestre, Ele é o Messias. Ele é o nosso Jesus, aquele que cuida de cada um de nós. Como é que você vê Jesus? Muitos vêm à igreja, queridos, para louvar a Jesus, para ficar com Jesus. Mas não querem que Ele fique. Não querem que Ele fique, porque se Ele fica, Ele muda. Sabe? Jesus quando Ele permanece na nossa, quando a gente convida Ele para fazer parte da nossa vida, Ele diz, olha, tudo bem, eu vou fazer parte da tua vida, da tua história, mas eu vou mudar tudo. Vou mudar. Eu vou quebrar esse vaso. Eu vou te quebrar o máximo que eu puder quebrar, mas eu vou te transformar num vaso de honra e não num vaso de desonra. Por isso que muitos o querem apenas como o Senhor provedor, o Senhor que cura. Porque se eu o tenho como meu Senhor, eu permito ser quebrado. E eu aceito ser quebrado. Porque se Ele é Senhor, quem sou eu para discutir com o meu Senhor? Quem sou eu para dizer para o meu Senhor que Ele não tem direito de tocar na minha vida? Quem é você e eu, querido? Para dizer para esse Senhor que Ele não tem direito de tocar na nossa vida. Muitos o conhecem como mestre. Muitos conhecem Jesus como gente boa, como Salvador, como uma referência. Eu digo que Ele é tudo isso, porém acima de tudo isso, Ele é Senhor. E na vida de Pedro, esse relacionamento cresce gradualmente. E agora ele o enxerga como Senhor. Verso 9 ao 10. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Pensa nisso, querido. Pensa nisso.
Até onde você está disposto a ir para viver o propósito de Deus? Depois de todas as maravilhas que o Senhor realiza naquela pesca, agora a pesca não me interessa mais. Por quê? Porque eu conheci o Senhor. Agora eu tenho um Senhor. Agora eu sei quem Ele é. Eu prefiro deixar tudo de lado e seguir Jesus do que ter tudo e perder Jesus. Pedro deixa tudo de lado para ter Jesus. O que você está disposto a abrir mão? Pedro abriu mão. Ele vivia disso, irmãos. Pedro era pescador, ele vivia disso, a família dele dependia disso aqui, dependia da pesca. A família dependia. Até onde você está disposto a abrir mão? O que você está disposto a abrir mão na sua vida? Mateus 16, 24 a 26 vai dizer, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, faz o quê, irmãos? Negue-se a si mesmo. Tem que se negar a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, ganhar todos os peixes da vida? Que adianta, Pedro, você ter ganho tanto peixe ao ponto do seu barco quase afundar, a ponto, Pedro, das suas redes rasgarem? Que adianta isso tudo? Vamos conjecturar isso um pouquinho. Que adiantaria para Pedro tudo isso? Que adianta? Pois quem quiser achar, quiser salvar sua vida, perderá, e quem perder a vida por minha causa achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Muitas vezes o Senhor nos cobra, querido, o próprio ministério. Muitas vezes o Senhor nos cobra o próprio ministério. E às vezes a gente está tão enraizado no ministério e o Senhor está dizendo, olha, acabou para você. Já pensou em que palavra dura é essa de Deus para nós, irmão? Já pensou? Que palavra dura o Senhor falava para mim, que sou pastor, eu amo aquilo que faço, eu amo pregar a palavra e falar, Paulo, acabou aqui, acabou, Paulo. Acabou para você. Paulo, não escolhe nenhuma cadeira não, sente qualquer uma. Porque quando Deus tira da gente, a gente ainda quer escolher a cadeira que vai sentar. Ainda quer escolher. Aí o Senhor diz, chega. Será que nós estamos prontos para abrir mão de tudo pelo Senhor? Eu frequentava, era membro de uma igreja, lá na Barra da Tijuca, a comunidade evangélica da Barra da Tijuca. Eu era ministro de louvor daquela igreja. E um belo dia, um belo domingo, eu saindo para a igreja, quando eu cheguei na igreja, pastor Kenji Kikuchi, não sei se os irmãos já ouviram falar ou conheceram ele, cheguei ao pastor Kenji, falei, pastor Kenji, eu sinto muito, Deus não quer que eu fique no altar e louve a Ele. Deus me quer no banco. Como assim? Não, mas é isso mesmo que você está ouvindo. Deus me quer sentado, pastor. E eu fui para o banco. Eu fui sentar. Porque, irmãos, é você com Deus. É muito bom quando você escuta a voz de Deus, mas você faz aquilo que Deus lhe manda fazer. Pedro, bota o barco mais para lá. Ele fez. E foi uma bênção. Você imagina se eu não tivesse tomado uma decisão dessa? Eu digo, sem tirar nem pôr, eu não estaria hoje aqui como pastor. Isso aí, irmãos. Quantas coisas Deus teria tirado de mim se eu não tivesse aberto mão daquilo naquele momento? Eu tenho essa experiência de vida. Eu não sei se você tem alguma experiência desse tipo, mas se Deus falar, querido, não importa. Deus falou, está falado, acabou. Se Ele te pedir algo que Ele te deu, será que você abre mão? Você abre mão do ministério? Pastor, é o meu ministério, não é seu, irmão. Quem disse que o ministério é teu? Quem disse? Eu posso até dizer nas entrelinhas que o nosso ministério é uma concessão. Deus está falando, tá aí, cuida dele aí para mim. Cuida dele. Até quando? Até quando eu achar? Você está entendendo? Até quando Deus achar? Até quando Deus quiser. Aí você vai cuidando aí para mim. Daqui a pouco, não, agora não quero mais não, me dá aqui. Acabou. Você está disposto a abrir mão, querido? Porque nós gostamos de ter o controle da situação. A gente gosta de ter o governo de tudo, de ter o controle de tudo. E às vezes Deus fala, chega, acabou. Deus é soberano. Se Ele te pedir alguma coisa, abra a mão. Lembra de Abraão, irmãos? Quando o Senhor chama Abraão e pede a Abraão
o que havia de mais precioso na vida de Abraão. O que era de mais precioso na vida dele? Era o seu filho Isaque. O que eu tinha de mais precioso? Senhor, isso aí é precioso demais. Aí ele perde o filho. E o que Abraão faz? Abraão negou o filho? Não, irmãos. Não negou o filho. Abraão foi com o filho, levou o cutelo, levou a lenha. Eu acho isso tremendo demais, querido. Eu acho isso muito tremendo. Foi ele, com alguns dos seus ajudadores. Ele diz, olha, fiquem aqui, por quê? Eu e o menino, olha o que é fé. Eu e o menino iremos lá, vamos adorar o Senhor, e nós, o quê? Voltaremos. Mas ele não seria imolado, irmãos? Não seria ele o cordeirinho que iria morrer? Mas uma coisa Abraão tinha certeza: Deus proverá. Deus proverá. Não sei de onde vem. Querido, você não precisa saber de onde vem. A questão é que Deus é provedor. Eu quero te dizer mais uma vez, não se preocupe de onde vem. Vem. Porque a provisão de Deus, ela vem. De onde você nem imagina, irmãos. Ele diz aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E no verso 11 ao 13 de Gênesis 22, vai dizer, mas do céu o anjo do Senhor o chamou. Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Tu imagina com o cutelo na mão. Eu digo, irmão, que Isaac, ele era um homem de fé também, é um menino de fé. Porque eu digo, você já imaginou, Deus manda fazer isso. Pastor Manel, Deus manda fazer isso com o pastor Paulo. Pastor Manel, pastor Maurício, pega o pastor Paulo lá, bota no altar, bota a lenha. Bota a lenha lá, arma tudo direitinho e passa o cerol nele. Irmão, eu digo para você, primeira vez que eu vi só o cutelo na mão, já estou em casa. Você está entendendo, irmão? Qualquer um de nós faria isso, querido. Esse lado é humano. O que fez o garoto? O garoto olha para um lado, eu fico imaginando a cabeça dele. Olha para um lado, olha para o outro. Pai, tudo bem, a lenha está aqui. Pai, o cutelo está na tua mão, eu estou aqui, ó. Pai, cadê o cordeiro? Filho, Deus proverá. Filho, ó, presta atenção, ó. Deus proverá. Está entendendo, filho? Deus proverá. E Deus proveu. Deus proveu, querido. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu holocausto em lugar de seu filho. Deus não queria Isaque, querido. Presta atenção nisso. Deus queria tratar com Abraão. Quando Deus lhe pede alguma coisa, Deus quer tratar com você. É com você que Ele quer tratar, é no particular. Deus estava tratando com Abraão, era isso que Deus estava fazendo. E às vezes a gente não entende. Abraão, calma, Abraão, eu sei que agora você não me negou seu filho. Você é um homem de fé. Você tem fé, Abraão. Ele queria Abraão. Os discípulos, queridos, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Antes de entrarem na casa de Pedro, Jesus pregou o belíssimo sermão da montanha. E de lá ele foi para a sinagoga e prega, e ele vai ser expulso de lá. O mesmo Jesus que prega no monte, ele prega na sinagoga. O mesmo Jesus, ele prega na sua casa. O mesmo Jesus, ele prega na rua, ele prega no trem. Irmão, é o mesmo Jesus, ele prega a palavra aqui nesse lugar. Aonde você está, ele prega a palavra. Não há limite para Deus. Para o Senhor pregar a palavra, não há limite para o Senhor. E quando Jesus entra na casa de Pedro, ele encontra o que é a sogra enferma. O verso 16 do capítulo 8 vai dizer, ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Aquela casa se tornou uma casa de milagre, irmãos. Aquela casa se transforma numa casa de milagre. Como é que uma casa de milagres, a dona da casa fica doente? Como pode na casa do pastor, na casa do diácono, do crente, como é que pode ficar doente?
Como é que alguém que é fiel no dízimo e na oferta passa por dificuldade financeira? Como, pastor, isso pode acontecer? Como eu não aceito, você já falou isso para Deus? Eu não aceito ser fiel no dízimo, ser fiel na oferta e passar por situações financeiras. Como é que alguém que é fiel no casamento, até aqui é fiel no casamento e agora fala em divórcio? Como isso acontece? Como é que a vida dá uma viravolta, irmãos? Como é que nós oscilamos com a nossa vida? Hoje estamos bem, amanhã estamos mal. Como é que nós entregamos nossa vida a Jesus? E nós passamos pelo pior processo da nossa vida. Porque, olha, é grave o que eu vou lhe dizer. Evangelho, ser crente, não é parque de diversão não, irmão. A gente se engana muito. Nós não estamos aqui no parque de diversão. É tratamento. É tratamento de choque. Você quer ser crente? Quer seguir como crente? É tratamento de choque, irmãos. Não é Disneylândia, não. Você está entendendo? Não é diversão, oba-oba, não. Olha, pirotecnia. Ah, o negócio é festa, né? Alegria. Tem choro, tem dor, tem velório, irmão. Tem velório. Você sabia disso? Tem muita dor. É no campo de batalha que nós somos preparados. Nós somos moídos com propósito. É nesse campo de batalha. Nós olhamos para as pessoas acamadas e ficamos sensibilizados. Porém, o olhar, querido, o olhar de Jesus, ele é um olhar diferente. Jesus conhece no íntimo. Jesus sabia o que estava na vida daquela mulher. Só existe um que conhece a nossa necessidade e esse um é o Senhor. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece cada uma das nossas necessidades. Ele conhece. Existe um que conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Só existe um, só Jesus. Jesus nos conhece na profundidade, irmãos. E eu louvo a Deus que o Senhor, Ele cuida de nós de uma maneira muito especial. Jesus curou a todos, todos. O mesmo Jesus que curou a sogra do apóstolo Pedro. É o mesmo Senhor que está aqui nessa noite para curar você. É o mesmo Senhor que tem poder para curar. E Ele não faz acepção de pessoas. Tem gente que acredita, querido, que não tem mais jeito. Que a enfermidade não tem cura. Tem gente que acredita, olha, não tem mais cura, não tem mais jeito, e meu casamento acabou. Não acabou, irmão. Não acabou. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer, eu sou o Deus que te sara. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para curar. Ele te trouxe para curar as suas enfermidades, a sua dor da alma, aquilo que você passa e que ninguém vê. Deus tem poder para curar. Se Deus fosse fazer as coisas na nossa vida, querido, por mérito, a gente achar que nós merecemos, nós estaríamos mortos. Se Deus fosse fazer as coisas, curar aquela mulher, por causa de Pedro, aquela mulher teria morrido. Ele curou porque Ele é o Deus que cura, Ele não faz acepção de pessoas. Se Ele fosse curar a sogra de Pedro, pelo caráter de Pedro, o que seria daquela mulher? Estaria perdido. Mas o nosso Deus não faz acepção. Nosso Deus é poderoso demais. Nenhum de nós merecemos os benefícios de Deus, irmãos. E saiba que nós não merecemos nem a salvação. Mas o Senhor é misericordioso. Romanos 3, 21 ao 24, para nós encerrarmos. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Salvação não é mérito. Salvação é graça. A cura do Senhor é graça. Vamos colocar de pé, irmãos. O que você precisa fazer para ser salvo, irmão? Crer. O que você precisa fazer para ser curado? Crer. Crer.
E eu vou dizer algo para você. O Senhor não escuta a dor. Não. Ele escuta o teu clamor. Ele ouve o teu clamor. Ele não escuta a sua dor, mas o teu clamor. E o que o Senhor quer fazer nessa noite é te curar. É curar você. E eu quero fazer uma oração, querido. Se tiver algum enfermo, pastor, eu estou enfermo. Tem algo que já está comigo durante muitos anos, muito tempo. Se você crê no Deus que cura, eu quero te convidar a vir aqui em frente para a gente orar. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Você crê? Eu creio no Deus que cura. Doença da alma, doenças emocionais. Eu creio no Deus que cura. Eu não desmereço o trabalho de nenhum profissional, irmão. Não desmereço o trabalho de um médico, de um psicólogo, sabe? Não. Você tem problema neurológico? Pastor, eu tenho um certo problema. Sai do seu lugar, irmão. Em nome de Jesus. Pastor, eu tenho um problema na minha coluna. Sai do seu lugar. Vamos orar, irmão. Vamos orar. Vamos clamar a esse Deus que curou na casa de Pedro e que muitos foram ali para ser curados e foram curados. Se você crê que Jesus, esse é o mesmo Jesus que estava lá, é o mesmo que está aqui, então vamos orar. Venha, vamos orar. Vamos orar. Santo Deus. Creia na cura, querido. Creia na cura. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que Tu és aquele Senhor que estava na casa de Pedro. Aquele Senhor no qual uma multidão foi ao seu encontro após a cura, Senhor, da sogra de Pedro ter sido curada de febre. Pai, Tu curaste multidões. Senhor, nós estamos aqui diante dos Teus servos, Senhor. Há enfermidades que muitas vezes o médico diz, olha, só milagre. Mas o Senhor é o Senhor do milagre. O Senhor é o Senhor do improvável. Pai, toca nessa vida agora, em nome de Jesus. E que seja banida essa enfermidade, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Que haja cura, Senhor, emocional, cura física, cura espiritual. Pai, que o Senhor arranque, Senhor, poderosamente, Deus, para que o Teu nome seja glorificado nesse lugar. Em nome de Jesus. Porque o Senhor é muito maior do que a enfermidade, Pai. Não há dor que o Senhor não possa curar. Não há enfermidade que o Senhor não possa curar. Tudo é possível. Faça conforme a fé dos meus irmãos, Pai. Age conforme a fé de cada um deles. Em nome de Jesus, recebam, querido, a cura do Senhor. A cura do Senhor. Para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na casa e na vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.